Você passou a vida acreditando que a velhice seria o tempo da colheita, o momento de sentar na varanda e observar o fruto do seu suor com a alma em paz. Ensinaram para você que a dignidade de um homem está no tamanho da conta bancária, ou no respeito que os filhos demonstram ao visitarem todos os domingos. Mas eu preciso lhe dizer que essa é a maior mentira que já contaram para sua geracal. Essa busca incessante por segurança financeira e reconhecimento familiar e, na verdade, a corda que está apertando o seu pescoço neste exato momento. Olhe para a sua realidade agora. Talvez você esteja como o Senhor Arnaldo, um homem de 68 anos que dedicou décadas ao comércio construindo móveis que decoraram as casas de centenas de famílias. Suas mãos salcalejadas, testemunhas silenciosas de uma jornada de honra. No entanto, hoje o silêncio da sua casa é interrompido apenas pelo toque insistente de um telefone que ele teme atender. A cozinha, outrora cheia de risadas e cheiro de café fresco, agora abriga apenas a penumbra. Arnaldo serve 2 colheres rasas de arroz no prato, não e falta de apetite, e o cálculo frio da escassez. Ele apaga as luzes da sala quando o interfone toca, fingindo que não existe, escondendo-se dentro da própria fortaleza que ele mesmo ergueu. A dívida que consome o seu sono, não, e um erro de matemática. Se você acha que precisa de mais dinheiro para resolver seus problemas, você já perdeu a batalha antes mesmo de começar. O dinheiro é apenas um reflexo. O que está matando o Sr. Arnaldo, e talvez esteja sufocando você agora, e a asfixia da alma, e a sensacal devastadora de que o seu legado foi apagado, de que você se tornou um fardo para aqueles que um dia você carregou no colo. Você sente vergonha de caminhar pelo seu próprio bairro, evita o olhar do vizinho e sente um aperto no peito toda vez que lembra do nome sujo. Mas existe um código antigo, uma frequência oculta nas palavras de um salmo específico que tem o poder de desativar o hormônio do pânico no seu cérebro e abrir as portas que o medo trancou. O Sr. Arnaldo descobriu isso da maneira mais dura e o que ele encontrou no fundo de um baú velho mudou não apenas a sua conta bancária, mas a própria estrutura da sua realidade em menos de 90 dias. O que eu vou te revelar agora? Não. E uma promessa religiosa vazia, mas uma estratégia de sobrevivência mental que a ciência moderna começou a entender agora. Existe uma razão biológica para o seu desespero. E existe uma saída que não depende de empréstimos ou de favores de parentes. Se você continuar medindo sua vida pelas métricas que o mundo te deu, você morrerá prisioneiro. Mas se você estiver disposto a invalidar tudo o que acha que sabe sobre dívidas e providencia, o que Arnaldo viu naquele marcador de página vai fazer o seu coracal bater devagar novamente. Porque o segredo para libertar cal que você tanto busca começa exatamente quando você fecha os olhos no momento mais vulnerável do seu dia. E você está prestes a entender o porquê. A poeira do sótão dançava sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada por um fio descascado. Para Arnaldo, aquele lugar não era um depósito de lembranças, mas um cemitério de esperanças que ele precisava converter em moedas. Cada móvel antigo, cada ferramenta enferrujada que ele separava para vender era um pedaço da sua própria dignidade sendo leiloado para pagar juros que nunca paravam de crescer. Suas mãos, que um dia deram forma ao mogno e ao cedro, agora tremiam ao carregar uma caixa pesada de madeira escura. Ao abri-la, o cheiro de papel velho e couro curtido invadiu seus pulmões, trazendo de volta o rosto de um homem que ele não via há décadas. Era a Bíblia de seu avô. Um homem que criou 7 filhos em tempos de escassez absoluta, mas que nunca permitiu que o medo entrasse pela porta da frente. Arnaldo sentou-se em um caixote, sentindo o peso sagrado daquele livro sobre os joelhos. Ao folhear as páginas amareladas, um marcador de tecido desbotado parou exatamente em um trecho que parecia pulsar sob seus dedos. Era o Salmo 37. Ali na margem do papel, com uma caligrafia firme e elegante, o avô havia escrito uma frase que soou como um trovão no silêncio do sótão. Dizia que o dinheiro foge do desesperado, mas serve ao sábio que descansa no Senhor. Naquele instante, o ar pareceu voltar para os pulmões de Arnaldo. Ele percebeu que passara os últimos meses
lutando contra fantasmas, tentando resolver com ansiedade o que só se resolve com clareza. O choque de realidade foi devastador. Ele não estava devendo apenas dinheiro ao banco, ele estava devendo paz a si mesmo. Ele entendeu que a dívida havia se tornado um ídolo cruel que ele alimentava com o seu próprio sono e com a sua saúde. Foi ali, entre o pó e a saudade, que ele decidiu mudar a frequência da sua mente. Ele buscou um caderno simples de capa azul que estava perdido entre as ferramentas, e em vez de anotar os valores das cobranças, ele escreveu no topo da primeira página compromissos de honra a serem celebrados. Aquela pequena mudança de palavras transformou o peso do chumbo em um mapa de navegação. Ele compreendeu que a estrutura rítmica daquelas palavras antigas possuía uma engenharia oculta capaz de reorganizar os pensamentos caóticos. O medo, que antes o cegava, começou a dar lugar a uma visão periférica que ele não acessava há anos. Arnaldo olhou para as suas ferramentas de marcenaria, não mais como sucata, mas como instrumentos de uma providência que estava prestes a se manifestar. Mas, para que o código funcionasse, ele precisaria enfrentar o seu maior carrasco. O telefone tocou novamente lá embaixo no corredor da casa vazia. Dessa vez, porém, ele não apagou as luzes. Ele se levantou, com uma postura que não tinha desde que fechou as portas da sua loja. O que Arnaldo estava prestes a dizer para aquela voz do outro lado da linha mudaria o destino das suas dívidas para sempre, pois ele acabara de descobrir que o segredo não estava em ter o valor total, mas em possuir a autoridade de quem já se sente livre antes mesmo de pagar o último centavo. E o que aconteceu quando ele finalmente atendeu aquela ligação vai desafiar tudo o que você sabe sobre negociação e milagres. Arnaldo encarava o caderno azul sobre a mesa de fórmica gasta, sentindo um desprezo que na verdade era apenas o medo disfarçado de prudência. Ele pensava que se fosse tão simples assim, seu avô não teria tido calos nas mãos, e ele próprio não estaria com a conta zerada aos 68 anos. A voz do cinismo sussurrava em seu ouvido que a esperança é uma armadilha para os fracos e que um homem, de verdade, resolve suas pendências com dinheiro vivo e não com orações lidas sob a luz de uma lâmpada fraca. Ele sentia o peso de cada decisão errada, de cada vez que disse sim quando deveria ter dito não, e usava esse peso como uma âncora para se manter no fundo do oceano de sua própria angústia. Talvez você também sinta esse peso agora. É a voz que diz que não adianta tentar nada novo porque o seu nome já está manchado ou porque a sua saúde não é mais a mesma. Arnaldo se agarrava à sua dor, porque ela era a única coisa que ainda lhe pertencia totalmente. Ele tinha medo de que, se parasse de sofrer, estaria sendo desleal com a própria história. Para ele, a paz parecia uma forma de traição contra o Arnaldo trabalhador, que nunca se permitiu descansar. Ele andava pela casa vazia tocando os móveis que ele mesmo construiu, sentindo que cada fibra de madeira o julgava pelo seu fracasso. Ele se recusava a acreditar que o subconsciente pudesse encontrar caminhos que a sua lógica cansada não enxergava. Ele preferia o labirinto conhecido do desespero ao horizonte aberto da fé, porque no labirinto ele ao menos sabia onde as paredes estavam. Você também justifica seu isolamento dizendo que ninguém te entende ou que o mundo mudou demais, mas a verdade é que você tem pavor de soltar a corda que está te sufocando. Arnaldo sentou-se na beira da cama e olhou para o telefone. Ele queria que o aparelho tocasse só para ele poder sentir a raiva familiar que o mantinha acordado. O conflito era visceral entre o desejo de ser livre e o pavor de deixar de ser a vítima. Ele sabia que, se escrevesse o primeiro nome naquele caderno, estaria declarando guerra contra o homem que ele foi nos últimos 40 anos. E enquanto o relógio da sala marcava os segundos, ele percebeu que a maior dívida que ele tinha não era com o banco, mas com o menino que ele foi um dia, e que ainda acreditava em milagres antes que a vida o ensinasse a ser apenas um homem endurecido. O silêncio da noite se tornou um tribunal, onde Arnaldo era o juiz, o réu e o carrasco, e a sentença final dependia de uma única e aterrorizante decisão que ele ainda não tinha coragem de tomar. Arnaldo sentiu que o ar estava mais leve naquela manhã, e pela primeira vez em meses
ele não sentiu o estômago embrulhar ao calçar os sapatos de couro que guardava para ocasiões solenes. Ele acreditou sinceramente que a frequência do Salmo 37 já havia pavimentado o caminho, e que bastaria um passo de coragem para que as muralhas do desespero caíssem por terra. Ele caminhou até a agência bancária no centro da cidade, sentindo o sol de outono aquecer suas costas, e levava o caderno azul debaixo do braço como se carregasse um escudo sagrado. Mas o mundo lá fora não lê salmos, nem respeita o ritmo do coração de um homem de honra, que busca apenas o direito de dormir em paz. O gerente que o atendeu era um rapaz jovem que poderia ser seu neto, alguém que olhava mais para a tela fria do computador do que para as rugas que contavam a história de esforço de Arnaldo. Quando o velho mestre começou a falar sobre honra, sobre o desejo de honrar seus compromissos e sobre o plano que sua mente agora clara havia traçado, a resposta veio em forma de números secos e termos técnicos que soavam como sentenças de morte. O rapaz não viu ali um homem que dedicou décadas ao trabalho honesto, viu apenas um cadastro negativado e um risco de crédito sem valor de mercado. A proposta de renegociação que Arnaldo esperava ser um sinal da providência revelou-se uma armadilha burocrática com juros ainda mais agressivos, que exigiam garantias que ele simplesmente não possuía mais. Ele saiu daquela sala sentindo que o chão tinha se transformado em areia movediça sob seus pés. Ao chegar em casa, o silêncio que antes era preenchido pela esperança agora era pesado como chumbo derretido. Ele olhou para o caderno azul sobre a mesa e sentiu uma raiva corrosiva que começou a queimar por dentro. Ele se sentiu um tolo, um homem velho e ingênuo que se deixou enganar por metáforas bonitas enquanto a realidade bruta continuava batendo à sua porta sem piedade. O telefone tocou no corredor e dessa vez não era um robô de cobrança, era o seu filho mais novo, com a voz trêmula e carregada de culpa. Ele confessou ao pai que a última tentativa de salvar a pequena marcenaria da família tinha sido um desastre e que ele seria despejado nos próximos dias, levando consigo as últimas economias que Arnaldo lhe confiara. Foi o golpe final na estrutura de vidro que Arnaldo tentava reconstruir. Ele sentiu um aperto no peito que não era físico, mas sim a alma se retraindo diante de um fracasso que ele não podia mais esconder. Ele caminhou até o sótão e olhou para as suas ferramentas de trabalho, mas não viu nelas nenhum rastro de milagre ou de providência futura. Viu apenas ferro velho enferrujado e madeira que o tempo se encarregaria de apodrecer. Ele pegou a Bíblia do avô com as mãos trêmulas e pela primeira vez sentiu um desprezo amargo por cada palavra de conforto que tinha lido. Onde estava o descanso prometido para quem confia? Onde estava o braço forte que deveria sustentar o justo na hora da provação máxima? Ele se sentou no chão frio do sótão, abraçando os próprios joelhos, sentindo-se o homem mais inútil e descartável do mundo. A escuridão começou a tomar conta da casa e ele não fez nenhum movimento para acender as luzes. Ele percebeu que a pior dívida não é aquela que se deve ao banco, mas aquela que a gente passa de acreditar que deve à vida por ter cometido o crime de envelhecer, sem as proteções que o mundo exige. Ele estava no fundo do poço absoluto, no lugar sombrio, onde a esperança não é apenas ausente, mas se torna uma ofensa cruel contra a inteligência de quem sofre. E enquanto o frio da noite subia pelas suas pernas, ele fechou os olhos, desejando apenas que o amanhã fosse cancelado, pois a queda tinha sido total, e o silêncio que vinha do céu parecia agora a única resposta definitiva para toda a sua súplica. Arnaldo estava quebrado, e o que restava do seu legado parecia agora apenas uma sombra que o vento estava prestes a varrer para sempre. Mas no meio desse vazio absoluto, algo que ele não percebeu começou a se mover no canto daquele sótão escuro, algo que não dependia da sua força nem da sua vontade e que estava prestes a transformar o seu grito de derrota em algo que ele jamais ousou imaginar. No silêncio absoluto daquela noite escura, algo mudou dentro de Arnaldo, não por um estrondo, mas por um sussurro que parecia vir de cada fibra de madeira que ele já havia tocado na vida. Ele percebeu que o peso que sentia não era o peso do dinheiro que faltava, mas o peso da resistência que ele oferecia contra a própria vida. Naquele momento, ele compreendeu que o Salmo 37 não era uma promessa
de que o ouro cairia do céu, mas um código de conduta para o espírito que deseja ser livre. Ele entendeu que, enquanto estivesse no estado de pânico, seu cérebro estaria quimicamente impedido de ver as soluções que estavam bem diante do seu nariz. O cinismo que ele carregava como uma armadura caiu por terra. Arnaldo levantou-se do chão do sótão não como um homem que havia vencido uma batalha, mas como um homem que havia parado de lutar contra a correnteza. Ele desceu as escadas e acendeu a luz da cozinha. Pegou de um caderno azul e, em vez de folhear as páginas de angústia, ele abriu uma folha em branco. Com a mão agora firme, ele escreveu o primeiro compromisso de honra a ser celebrado. Ele não escreveu o valor da dívida, mas o nome do credor acompanhado de uma declaração de paz. Ele decidiu que a partir daquele instante ele não seria mais uma vítima das circunstâncias, mas o mordomo de uma providência que já estava em movimento. Ele percebeu que a sua habilidade de marceneiro, o dom de dar vida à madeira morta, era o recurso que a asfixia da alma o impedia de enxergar. O medo havia cegado sua visão periférica, e agora, com o coração em repouso, ele viu que os antiquários da cidade buscavam exatamente o que ele sabia fazer de melhor: a restauração da alma dos objetos. A epifania foi total. A dívida era apenas um mestre severo que o forçava a reencontrar sua verdadeira essência. Naquela noite, ele dormiu um sono profundo e reparador, o sono de quem entregou o caminho e confia no desfecho. Ao amanhecer, o telefone tocou. Arnaldo atendeu com uma voz que não carregava mais o tremor da culpa, nem a agressividade da defesa. Ele falou com o cobrador, como quem fala com um parceiro de negócios, apresentando não desculpas, mas um plano de honra, baseado na clareza que só o descanso proporciona. E, para sua surpresa, o mundo que antes parecia um carrasco começou a se dobrar diante da sua nova autoridade. A negociação que antes era impossível tornou-se viável porque Arnaldo já não cheirava a desespero. Ele voltou para a oficina e o cheiro da serragem foi como um perfume de ressurreição. Meses depois, ele cruzava a praça central e, ao entrar na loja para quitar o último centavo, ele não sentiu orgulho por ter pago, mas uma gratidão profunda por ter aprendido que a verdadeira liberdade não está na conta bancária, mas na capacidade de repousar o espírito mesmo em meio à tempestade. Agora, eu quero que você faça exatamente o que o Sr. Arnaldo fez. Esta noite, antes de fechar os olhos, você vai realizar o rito da transparência. Pegue uma folha de papel e escreva o nome daquela dívida ou daquela situação que mais rouba o seu fôlego. Não olhe para ela como um monstro, mas como um compromisso de honra, que em breve será celebrado. Coloque essa folha debaixo da sua Bíblia aberta, no Salmo 37. Deixe que as palavras de descanso reprogramem a sua mente enquanto você dorme. Ao acordar, não procure pelo problema. Pergunte ao seu coração qual é o primeiro passo de honra que você deve dar hoje e mova-se com a certeza de quem já foi liberto. Escreva aqui nos comentários: eu aceito o meu descanso como um sinal de que você decidiu hoje mesmo desligar a frequência da escassez e sintonizar a frequência da providência. O seu novo caminho começa no momento em que você decide que não precisa mais carregar o mundo nas costas, porque o caminho já foi entregue a quem realmente pode cuidar dele. A luz da manhã agora entra sem pedir licença pelas frestas da janela da cozinha. E o cheiro do café não é mais o aroma da preocupação, mas o perfume da dignidade recuperada. Arnaldo termina de lixar uma pequena gaveta de cedro, sentindo a textura da madeira como quem toca a pele de um velho amigo. Ele não é mais o homem que se escondia atrás das cortinas quando o interfone tocava. Hoje ele caminha pela rua principal, com o passo firme de quem sabe exatamente para onde está indo. Ele entra na agência bancária não para pedir um favor, mas para cumprir um propósito. Ao entregar o último envelope com o valor da renegociação, ele olha aqui nos olhos do atendente e não vê mais um juiz, mas apenas um jovem realizando o seu trabalho. O recibo de quitação que ele guarda no bolso não é apenas um papel, é a sua carta de alforria, assinada pela própria paz, que ele cultivou no silêncio de suas noites. A marcenaria voltou a ter vida, e os móveis que antes eram vistos como sucata,
agora brilham sob o verniz da sua nova clareza mental. Ele percebeu que a solução sempre esteve em suas mãos, mas o medo as mantinha paralisadas. Agora, a sua voz é calma e as ligações que antes causavam pânico são atendidas com a autoridade de um mordomo fiel que aprendeu a gerenciar não apenas moedas, mas o seu próprio espírito. A asfixia da alma deu lugar a uma respiração profunda e consciente. O legado de Arnaldo não foi apagado, ele foi temperado no fogo da adversidade. E agora brilha com uma luz que nenhum extrato bancário pode medir. E essa mesma transformação está esperando por você agora mesmo na soleira da sua porta. Não importa o tamanho do número que tira o seu sono, o que importa é a frequência em que o seu coração decide bater a partir de hoje. Para selar esse compromisso e permitir que a providência comece a agir em sua vida, eu convido você a realizar agora o rito da transparência. É um gesto simples, mas de um poder espiritual e psicológico avassalador. Pegue uma folha de papel em branco e uma caneta. Escreva o nome daquela dívida ou daquela situação financeira que mais aperta o seu peito. Não use palavras de derrota. Escreva o nome do credor ou da instituição e logo abaixo anote o compromisso de honra a ser celebrado em breve. Ao fazer isso, você tira o monstro do escuro da sua mente e o coloca sob a luz da sua nova consciência. Esta noite, coloque essa folha exatamente debaixo da sua Bíblia aberta, no Salmo 37. Antes de dormir, ouça as palavras deste salmo até que seus olhos se fechem naturalmente. Permita que a estrutura rítmica desse texto milenar reorganize os seus pensamentos e desative o alerta de perigo no seu cérebro. Ao acordar, sua primeira ação não será olhar para as contas. Sua primeira pergunta ao Criador será: qual é o primeiro passo de honra que eu devo dar hoje? Pode ser uma ligação, uma pequena economia ou a retomada de um talento que você deixou de lado. Mova-se com a certeza de que o caminho já foi entregue. Escreva agora nos comentários: eu aceito de meu descanso como um selo de que, a partir deste segundo, você não é mais um escravo da escassez, mas um herdeiro da providência. O silêncio da sua casa nunca mais será o silêncio do medo, mas a quietude sagrada de quem já venceu a batalha antes mesmo de o sol nascer.